Queridos irmãos, muito boa noite, que a preciosa paz esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Eu quero meditar um pouco com vocês no Salmo 24. O Salmo 24, uma mensagem poderosa e também um desafio para o ser humano, para todos os seres humanos. Olha o que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele fundou sobre os mares e firmou sobre os rios. Agora vem aqui o desafio para os seres humanos. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? A resposta é esta: aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Se formos analisar entre os seres humanos, existiam no mundo homens dignos, tremendos, que fizeram coisas grandes para Deus, deixaram o seu legado. Mas quanto ao pecado, todos vacilaram. O primeiro homem vacilou. Abraão também vacilou. Moisés também vacilou. Isaac vacilou. Sansão vacilou. Jeremias, Isaías. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas veio a este mundo um homem sem o vírus do pecado. Ele foi profetizado lá por Isaías, capítulo 7, e o verso 14. Eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O próprio Isaías profetizou também. Isaías 9, 6, que diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, porque o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. 700 anos, 750 anos praticamente, demorou para essa profecia se cumprir. Maria estava casada e estava naquele período de separação, porque na lei judaica casavam e eles iam para a casa dos seus pais aprenderem para novamente se ajuntar. E quando José chegou para tomar a sua esposa, ele percebeu que ela estava grávida. Porque o anjo veio para ela e disse o plano de Deus. E ela disse ao anjo: eu não conheci varão, não conheci varão. E o anjo disse: a virtude do Altíssimo te cobrirá, e o santo que de ti há de nascer regerá o mundo. Porque estava na profecia que Jesus Cristo iria nascer. O próprio Deus profetizou lá para Adão, dizendo que da semente da mulher nasceria um. E Deus estava cumprindo a sua palavra profética. O anjo explicou o plano de Deus para Maria, e Maria então aceita o plano de Deus. E o Espírito Santo fecundou Maria. E ela cuidou desta gravidez durante 9 meses. Durante 9 meses. Foi esperado por Maria e por José o nascimento de Jesus Cristo. Mas José, quando veio tomar a sua esposa, ele viu algo interessante e ele ficou triste, abatido. E não quis assumir a sua esposa, pensou em fugir de madrugada. O mesmo anjo que falou com Maria apareceu em um sonho para José e disse: não tema tomar Maria, tua mulher, porque o que nela está é do Espírito Santo. José, temente, justo, esperava também nesta palavra profética
ele confiou e tomou a sua esposa. E segundo o que a Bíblia diz, ele não a conheceu, não teve relacionamento com ela até que se cumpriram os dias. Cumpriu-se os dias. Ao 8º dia, levaram a criança para circuncidar no templo. E o ancião já velho, Deus tinha mostrado para ele em revelação que ele não morreria antes de ver a salvação do povo judeu. E quando ele toma aquela criança nos braços, o Espírito Santo testificou com ele: é este o menino. E ele, feliz da vida, ele orou por ele mesmo, dizendo: Deus, eu te agradeço porque os meus olhos contemplou a salvação do teu povo. E ele disse para Maria e para José uma palavra profética: este menino será posto por queda e elevação de muitos. Mas na mesma palavra profética ele disse: uma espada transpassará a tua alma. E o tempo se passou. A criança foi crescendo, crescendo, crescendo. Aos 12 anos já estava ensinando os doutores na sinagoga. Dos 12 aos 30 anos não se fala mais nele. Ele estava no anonimato do mundo, mas para Deus. Estava crescendo diariamente diante de Deus, assistido por Deus. Aos 30 anos, ele entra na fila para se batizar. E João disse: é eu que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus Cristo disse: João, deixa, porque assim convém cumprir toda a justiça. E João batizou. E no momento em que João o batizou, quando Jesus estava saindo das águas, uma voz disse dos céus à terra, e João ouviu: este é o meu filho amado, em quem tenho alegria, em quem tenho prazer. E João viu, em forma corpórea de uma pomba, o Espírito Santo descer sobre a pessoa de Jesus Cristo, cumprindo ali a unção do Messias diante do povo. Jesus sai ali do batismo e o Espírito Santo encaminha ele para o deserto para passar por uma prova. Desde o seu nascimento até os 30 anos, foi tempo de sofrimento, tempo de rejeição pelos seres humanos. Jesus Cristo, então, passa por esta prova no deserto. Satanás, pessoalmente, foi tentar, usando a palavra de Deus. Mas está escrito na Bíblia Sagrada: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus Cristo não tem a palavra de Deus apenas, ele é a palavra de Deus. Jesus Cristo venceu Satanás em todas as instâncias. A história você já sabe. E ele então forma as bases da sua igreja e começa a pregar o evangelho. 3 anos e meio de ministério pregando o evangelho, curando, libertando, operando milagres, poderosos milagres. Mesmo assim, ele não foi muito bem visto, não foi querido pelos judeus. Para que se cumpra a palavra que está no Salmo 24, quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Fora Jesus Cristo, não teve nenhum homem digno. Mas Jesus Cristo assumiu o lugar do ser humano para cumprir esse desafio. Aquele que é limpo de mão e puro de coração,
e não entregou a sua alma à vaidade, e nem jurou enganosamente. Não se ouviu engano nos lábios de Jesus Cristo. Não se viram sobre Jesus Cristo pecado algum. Jesus Cristo veio, cumpriu a sua missão. Assumiu no lugar do ser humano, o lugar de pecado, de pecador, e foi perseguido e morto. E quando ele estava na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ele disse também para Maria e para João: mulher, eis aí teu filho. Filho, aliás, moço, eis aí a tua mãe. E Jesus Cristo expirou, oferecendo a si mesmo em um sacrifício puro e perfeito na cruz do Calvário. O maior sacrifício, o único sacrifício que foi capaz de redimir o ser humano para toda a eternidade. Olha o que a Bíblia diz: aquele que é limpo de mão e puro de coração, não entregou a sua alma à vaidade e nem jurou enganosamente. Esta pessoa foi Jesus Cristo. Este receberá a bênção do Deus da sua salvação. Que bênção é esta? O poder de redimir seres humanos. O próprio sangue de Jesus Cristo redime o ser humano. Porque a Bíblia diz: sem derramamento de sangue não poderia haver remissão de pecado. Satanás não respeita a oração, a santidade de nenhum cristão, mas ele respeita o sangue de Jesus Cristo. Porque o sangue de Jesus Cristo é o sangue que redimiu e redime o ser humano. Por isso, todo louvor e glória devemos dar a Jesus Cristo. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face. Está falando com o povo judeu, o povo da promessa. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face. O povo judeu é um povo escolhido por Deus, o povo da promessa. O povo qual Deus diz que será posto no mundo por cabeça e não por cauda. Mas esse povo, por causa da desobediência, do pecado, tem sofrido e sofrido muito. E ainda vão sofrer muito. Por isso está escrito na Bíblia Sagrada: o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, o povo judeu tem sofrido e sofrido muito. Mas a misericórdia de Deus irá alcançá-los no fim dos tempos. Porque eles rejeitaram a Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele veio para o que era seu. Mas os seus o rejeitaram. Passaram o direito da salvação para todos os gentios, o qual eu e você hoje fazemos parte, por graça e misericórdia de Deus. Não somos melhor do que ninguém. Mas a salvação que os judeus rejeitaram chegou a nós. Hoje devemos guardar aquilo que temos. E o que temos? A salvação em Jesus Cristo, e devemos guardar. Porque Deus tem dois povos neste mundo. O povo peculiar é o povo judeu, a menina dos olhos de Deus, o povo judeu. A noiva de Cristo, a igreja. Agora é o tratamento de Deus para com a noiva de Cristo. Assim que a noiva de Cristo for arrebatada, ele voltará a tratar novamente com o povo judeu. Esta promessa, este desafio, Jesus Cristo veio e assumiu esse desafio.
Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entregou a sua alma à vaidade, e nem jurou enganosamente. Quem é esse? Esse é Jesus Cristo. A ele a glória, agora e para todo sempre. Olha o que diz aqui no 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quando isso aconteceu? Jesus Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia. 40 dias ficou tratando dos assuntos espirituais. Na sua despedida, ele chama a sua igreja, que era pequena ainda, praticamente 500 pessoas, e se despede dos seus. E disse para eles: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, porque ele tinha prometido a descida do Espírito Santo. Ele disse: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando eu for, rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê e nem conhece. Estará convosco e vos fará lembrar de toda a palavra que eu vos tenho falado. Jesus Cristo, cumprindo os 40 dias, ele se despede e ele sobe devagar, até ser ocultado dos olhos dos judeus que estavam ali. E quando ele é ocultado, 2 anjos descem. Varões galileus, por que estão olhando para cima? Este Jesus que de entre vós subiu, há de descer. Está falando ali sobre a parousia, sobre a presença pessoal do Senhor Jesus Cristo. Muitos de nós, igreja, estão sendo enganados sobre esse assunto, porque muitos pastores, muitos ensinadores estão falando sobre a vinda de Jesus. Mas esta vinda aqui não é para a igreja, esta vinda aqui é para judeu. Parousia é para judeu, presença pessoal. A primeira parousia, presença pessoal de Jesus Cristo foi para judeu. A segunda parousia, presença pessoal de Jesus Cristo também é para judeu. Então a igreja não está aguardando a segunda vinda. Não. A igreja está aguardando o harpazo, que é retirada. Parousia é para judeu, harpazo é para a igreja. Olha o que diz aqui. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quando isso aconteceu? Quando Jesus Cristo estava voltando para a glória. Miríades e miríades celestiais. Acredito que o seu anjo forte e poderoso, chamado Miguel, na frente. Isso é o que eu acredito. E disse para os anjos dos portais celestiais: levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará aí o Rei da Glória. Os anjos não conheceram. Por quê? Porque quando Jesus Cristo veio, ele veio em palavra, verbo. E aqui no mundo ele se tornou em carne. Os anjos lá não conheciam o Deus homem. Por isso disseram: quem é este Rei da Glória? E Miguel disse: esse é o Senhor forte, poderoso na guerra, poderoso nas batalhas. Porque Jesus Cristo veio ao mundo dos pecadores, travou uma batalha contra Satanás, contra os demônios e o venceu. Travou uma batalha terrível contra o pecado e o venceu. Jesus Cristo venceu o pecado na carne. Está escrito em Romanos 8. Agora ele está voltando em corpo humano, ressuscitado. Levantai, ó portas,
as vossas cabeças e entrará o Rei da Glória. Os anjos dos portais celestiais, acredito que fizeram. E o grande general, chamado Jesus Cristo, entrou. E quando ele entrou, glórias, louvores, ações de graças, dos 4 animais, dos 24 anciões, das miríades e miríades e miríades de anjos, o adoraram. Jesus Cristo foi o único que pôde cumprir este desafio. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, e não entregou a sua alma à vaidade, e nem jurou enganosamente. Esse é Jesus Cristo. Se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Dê um like. Compartilhe as mensagens pregadas neste canal. Que Deus vos abençoe. Que a graça e a paz da parte de Deus seja de maneira abundante e forte sobre a sua vida e sobre toda a sua família. Deus os abençoe.